Você que está fazendo esse vídeo, participando desse curso conosco, eu gostaria de pedir que você pudesse contribuir com a nossa campanha para a construção da capela do nosso Colégio Mater Puríssima, onde, fazendo isso, você irá contribuir eficazmente para que toda esta questão da vida espiritual que nós estamos aprendendo, elas possam ser ensinadas e propiciadas às crianças desde a sua mais tenra idade. Deus lhe pague pela... Muito bem, vamos então dar seguimento ao nosso curso, indo então para a nossa segunda aula. Na primeira aula, nós tratamos então de uma introdução, onde eu tentei explicar um pouco do contexto do surgimento deste autor, que foi o Antônio Royo Marinho. Qual é a proposta deste curso? E explicar alguns outros aspectos que acreditei eu ser importante ser colocado naquela aula. Hoje, então, nós iremos tratar do primeiro grau de oração, também conhecido como oração vocal. Antes de nós falarmos sobre a oração vocal, eu gostaria de, primeiramente, falar algo que é essencial para nós que estamos fazendo este curso aqui. E que é o seguinte: Santa Teresa, isso inclusive está relatado no Livro da Vida, ela, na medida em que ela foi crescendo na vida espiritual, ela chegou à conclusão de algo que desde o início da vida espiritual ela já suspeitava. Que todas as graças, que todas as luzes, que todas as iluminações que ela ia recebendo e que fazia com que ela evoluísse espiritualmente, todas elas vinham de um lugar específico. E este lugar era a própria alma dela. Então, já quase que nos cumes da contemplação, muito elevada na contemplação, Santa Teresa, então, um dia ela constata factualmente que o Cristo, ele habitava no interior da alma dela. Agora, veja que coisa interessante e que eu peço que você preste muita atenção nisso que eu vou dizer para não causar desentendimento nisto aqui, que é muito importante. Quando a Santa Teresa ela constata isso, ela também vê que aquela presença do Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que estavam ali presentes no interior da alma dela, aquela presença se encontra não só na alma dela, mas na alma de todos os homens. De todos os homens, católicos ou não católicos. Deus, ele habita no interior de cada alma. E Santa Teresa constatou isso. E aí então, a gente pode nos perguntar o seguinte então: o que é então que o batismo nos confere? Se Deus ele habita no interior da nossa alma, antes mesmo de sermos batizados, o que é que o sacramento do batismo nos confere? Vamos lá. A mesma Santa Teresa, ela deixa isso muito claro, aí não no Livro da Vida, mas no Castelo Interior, que, embora Deus habite no interior de todas as almas, a esmagadora maioria das almas sequer conseguem se voltar para Ele.
e elas não conseguem se voltar para Ele porque aquela alma está escurecida, enegrecida por uma coisa chamada pecado. E que quanto mais ela avança neste pecado, tanto mais insensível ela se torna a esses convites da graça. Então, quando uma alma, ela se converte, ela é batizada, ela faz uma boa confissão, então ela recebe a graça santificante na sua alma, ali se acende uma luz. Em termos mais filosóficos e teológicos, ali a alma adquire uma habituidade de acolher esta luz, esta palavra, esta voz, que é o próprio Cristo ali no interior da alma dela, tentando se comunicar com ela. Então, todas as pessoas trazem Deus no íntimo de suas almas. Porém, é só aos batizados, é só aqueles que se tornaram participantes da vida divina que lhes é permitido entrar no castelo e correr as moradas. Para quê? Para chegar até aquela sétima, aquela mais íntima, aquela mais interior, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos aguardam e nos chamam. Então, quando nós olhamos isso, não é? Nós vemos que existe uma relação muito grande entre a vida interior, entre os graus de oração do Roio Marim, as moradas de Santa Teresa e a graça santificante. Os graus de oração são o quê? As moradas de Santa Teresa são o quê? São graus de amor. Quanto mais nós somos capazes de corresponder a este Deus que nos fala, a esse Deus que nos ilumina, a esse Deus que nos convida, a esse Deus que nos move, quanto mais sensíveis, dóceis nós nos tornamos aos movimentos da graça no interior da nossa alma, tanto mais nós vamos crescendo no organismo da graça santificante, no organismo sobrenatural da graça. E isso pode ser medido pelas moradas de Santa Teresa e pelos graus de oração do Antônio Roio Marim. Então, uma alma que ela está crescendo nos graus de oração, ela está, na verdade, crescendo na graça santificante e ela está, consequentemente, crescendo no seu amor para com nosso Senhor, amor este que é Ele quem dá, e ela está também unindo-se mais intimamente a nosso Senhor. E aí, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: como crescer? Não é? Como crescer neste organismo sobrenatural da graça? Como crescer e evoluir nessas moradas, nesses graus de oração? Isso só é possível através de uma coisa chamada oração. É através da oração que nós iremos crescer no organismo sobrenatural da graça. E é a oração, é através dela, que nós seremos capazes de fazer atos de amor por nosso Senhor, e são esses atos de amor que nos farão crescer na vida espiritual. Então, a crescente da vida espiritual se dá em torno da caridade. E a caridade se dá através de uma coisa chamada oração. Então a oração nada mais é do que nós nos voltarmos para dentro de nós mesmos, acolhermos as palavras de nosso Senhor, as iluminações que nosso Senhor nos dá, as graças, as luzes que nosso Senhor nos manda, para que através disso nós possamos amá-lo mais perfeitamente. E amando mais perfeitamente, nós crescemos no amor. Nós crescemos na união com Ele. Então, dentro desta realidade, antes de entrar ainda na questão da oração vocal,
eu gostaria de dizer mais uma coisa. Isto é algo, é uma terminologia que foi sendo aprimorada a partir de uma linguagem pós-neotestamentária, que é o que na teologia se chama de graça atual. Então, o que é a graça atual? A graça atual, segundo o próprio Santo Tomás de Aquino, é quando Deus, Ele querendo nos mover, Ele faz dois movimentos para conosco. Ele nos move de duas maneiras, como ilumina a nossa inteligência e convida a nossa vontade. Então, quando Deus ele quer se comunicar conosco, Deus se serve da nossa inteligência e da nossa vontade. Algumas vezes ele pode se servir do imaginário? Óbvio que sim, e muitas vezes sim. Mas sempre quando Deus se serve, inclusive do imaginário, é em via de mover a nossa inteligência e convidar a nossa vontade. E Ele move a nossa inteligência como? Iluminando a nossa inteligência para que nós possamos enxergar verdades que nós, abandonados às nossas próprias forças, seríamos incapazes de enxergar. E enxergando estas verdades, quanto mais clara ela se nos torna, quanto maior é o seu esplendor, maior é o movimento da vontade em aderir a esta verdade. E esse é o grande mover de Deus em nossas almas. E quando Deus faz isso? A todo tempo, a todo instante. Provavelmente o fato de você sentir-se animado a fazer este curso foi um mover de Deus. Foi Deus que iluminou a sua inteligência e convidou o seu coração. Essa confissão que hoje você fez, ou que você quer fazer essa semana, este terço que você rezou, essa meditação que você já fez, esta pessoa que você perdoou, este bom conselho que você deu, esta renúncia que há tanto tempo você está relutando em fazer e que hoje você está fazendo, tudo isso, na verdade, é o resultado da graça que está aí, no íntimo da sua alma, iluminando a sua inteligência e convidando o seu coração. E quando ela faz isso, é aquilo que na teologia nós chamamos de graça atual. É Deus atualmente te agraciando, atualmente lhe iluminando, atualmente aquecendo o teu coração. E isso se dá mais intensamente ainda dentro de uma realidade chamada oração. E ela se inicia através daquilo que nós chamamos de oração vocal. Qual é o elemento principal da oração vocal? Digamos assim, dois aspectos. Primeiro é a atenção. Segundo é a piedade e devoção com que esta oração ela é feita. Isto é uma coisa que nós precisamos entender. Infelizmente, nós temos a mania de quantificar orações. E, na verdade, todas as orações, inclusive as orações vocais, elas têm um intuito. E que intuito é esse? Fazer com que você, no momento em que as está recitando, você possa colocar em ato algo que você recebeu do batismo chamado virtudes teologais. E dentro dessas virtudes teologais, a mais elevada, a principal, é a caridade. Só que a mais necessária é a fé. Porque tudo inicia pela fé. Se nós formos olhar para a nossa vida, talvez nós nos lembremos, não é?
Mas isso acontece, não sei como se dá hoje no rito novo, mas no rito antigo isto se dá desta maneira. Quando uma criança ela vai ser batizada, esta criança ela se encontra fora da igreja. Ela está fora dos limites da igreja. E então o batismo começa com a criança fora. E a primeira pergunta que o sacerdote faz para aquela criança é: o que pedes a Deus? Veja, o pedido se manifesta por uma oração vocal. Nós só pedimos algo quando nós vocalmente expressamos aquilo. Então, aquela criança, que ainda é um bebezinho, ela transfere o direito dela para os seus padrinhos. E os seus padrinhos vocalmente fazem a primeira oração oficial daquela criança. E os padrinhos dizem a fé. Vocalmente, os padrinhos verbalizam a fé. E aí então começa o rito do batismo, onde a criança é acolhida no seio da igreja e ali então ela vai receber a graça do batismo e se tornar filha da igreja, integrante da igreja, corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vocês vejam a íntima relação que existe entre oração vocal e a virtude da fé. Tanto é que quando nós olhamos nos evangelhos e nós vemos inúmeras curas que Jesus realiza, Jesus sempre realiza aquelas curas fazendo um requisito, que aquelas almas crescem. E o segundo requisito é que aquelas almas externassem aquele crer por uma oração, por uma súplica, por um pedido. Não é? Senhor, que a minha filha fique bem. Senhor, que eu fique limpo. Senhor, eu creio que tu podes curar-me. Então nós vemos que o objetivo da oração vocal é levar-nos à fé, levar-nos a praticar a fé. Só que como a fé, assim ensina Santo Tomás de Aquino e tantos outros autores da vida espiritual e teólogos, o sujeito da fé é a inteligência. O sujeito da fé é a inteligência. E a inteligência, para que ela possa trabalhar, ela pressupõe uma coisa chamada atenção. A inteligência ela só trabalha se ela estiver atenta. Se você estiver assistindo esse vídeo agora e por algum motivo a tua atenção estiver comprometida, a tua capacidade de percepção das coisas que estão sendo ditas aqui, ela está comprometida, porque a tua inteligência para apreender alguma coisa, o intelecto apreende as coisas, ele precisa estar atento ao objeto que lhe é proposto. Então, as orações vocais, elas exigem de nós uma atenção. Nós precisamos estar atentos. Quando? Ao longo de toda a oração. E aqui o Roio Marim, baseado inclusive em Santo Tomás de Aquino, ele faz a seguinte pergunta: quanto tempo deve durar a oração? E Santo Tomás de Aquino responde: o quanto levar o fervor. Então, se você impõe a si mesmo a recitação de longas orações, onde logo no meio dessas recitações a tua atenção já está comprometida e a única coisa que você faz deste ponto para frente é um esforço de luta consigo mesmo para simplesmente finalizar aquela oração, deixe-lhe dizer, meu amigo, você está
de uma maneira um pouco equivocada, entendendo a relação da oração. Nosso Senhor, Ele não quer palavras. Nosso Senhor, Ele não quer quantidade. Nosso Senhor, Ele quer que no momento da oração, a nossa alma possa deixar-se ser conduzida por Ele. E por isso mesmo, a própria oração vocal, ela deve iniciar com um ato de fé. E que ato de fé é esse? Um ato de fé que naquele momento eu entro em contato com este Deus, com esta voz, com este Cristo que fala no interior da minha alma e do meu coração. Que naquele momento eu estou diante de Deus. Eu estou diante daquilo que é mais sublime, daquilo que é mais belo, daquilo que é mais perfeito, daquele ao qual, por causa dele, por meio dele, todas as coisas foram feitas, inclusive eu. E exatamente por isso que naquele momento eu preciso dispensar a este Senhor, a este Deus, a este soberano, o máximo da minha atenção. Se a minha atenção, ela perdura por 15 minutos, este é o tempo da oração. Algumas pessoas podem dizer assim, eu tenho muitas dificuldades de fazer este tipo de oração. Eu começo a rezar, eu já me disperso. Eu começo a rezar, eu já começo a pensar em outras coisas. Então vejam, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: você está reservando o tempo mais propício para a oração? Aquele tempo do dia em que você está reservando para a oração é o tempo onde você se encontra mais calmo ou é o tempo em que você se encontra mais agitado? O Roio Marim sugere que as orações elas possam ser feitas preferencialmente logo pela manhã e um pouco antes de dormir. Que, segundo ele, são os momentos onde provavelmente as pessoas se encontram em maior calmaria. Então nós precisamos verificar isso nas nossas vidas também. Né? Daí entra um outro ponto principal que não está ligado somente com a oração vocal, mas com toda a oração em si. Nós temos reservado um tempo específico do nosso dia para nós tratarmos com o nosso Senhor? Porque este é o pontapé inicial. Reservar um tempo para rezar. Segundo, quando eu for rezar, eu crer que eu estou diante de nosso Senhor naquele momento. Ele que habita no interior da minha alma e do meu coração. E depois também, prestar atenção no fervor que está presente na oração. Isso não quer dizer que toda oração tenha que ser aquele fervor extraordinário. Não. Essas coisas vêm e vão. Mas nós precisamos prestar atenção se aquela oração está sendo movida por um deleite do meu coração. Eu quero estar ali. Me dar gosto recitar aquelas palavras, ou se é um mero cumprimento de uma hora determinada e de uma devoção específica. Conforme o próprio Roio Marim vai dizer, nós não podemos confundir as devoções com a devoção. E para encerrar este encontro de hoje, eu gostaria de falar com vocês um pouco daquilo que o Roio Marim coloca, para que a gente possa entender a grandeza da oração vocal. Que, na verdade, é o Roio Marim demonstrando a interpretação de Santo Tomás de Aquino para o Pai Nosso.
Na verdade, eu vou fazer uma adaptação aqui. Eu vou pegar o que o Rui Marinho falou, só que eu vou pegar também o que Santa Teresa falou, tá bom? Então, o Pai Nosso, nós sabemos, são 7 súplicas. E Santo Tomás, ele vai discorrer sobre essas 7 súplicas. Só que antes disso, vejam que coisa extraordinária. Antes de nós fazermos uma súplica, o Pai Nosso nos chama a fazer um ato de fé. Por quê? Porque Nosso Senhor, e essa foi a única oração que Nosso Senhor nos ensinou, Ele diz que nós temos que dizer, Pai Nosso que estais nos céus. E Santa Teresa então pergunta, o que é o céu? O céu é o coração do homem justo. O céu é a nossa alma. O céu é onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali habitam. Então, quando nós rezamos um Pai Nosso, o Cristo pega na nossa mão e Ele quer nos introduzir no interior da nossa alma e do nosso coração, naquilo que São Paulo chama de Espírito, para que a gente possa entender que ali, naquele lugar onde só nós, com a ajuda de nosso Senhor, podemos adentrar. Ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam. E eles nos chamam. E estando ali diante dele, o que nós devemos pedir então? Então entra a primeira súplica do Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome. Santo Tomás de Aquino vai dizer que santificar o nome de Deus é dar toda a glória a Deus. Como dizia Santo Inácio, ad maiorem Dei gloriam. Toda a glória seja dada a Deus. Então, santificar o nome de Deus é nós entendermos que o intuito da nossa vida, da nossa existência, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, do nosso matrimônio, da criação dos nossos filhos, do nosso trabalho, dos nossos empreendimentos, tudo isso é dar glória a Deus. Para isso nós existimos. Essa é a nossa finalidade. E curioso que a primeira oração do Pai Nosso tem uma ligação muito grande com aquilo que São João da Cruz vai descrever em seu livro A Subida para o Monte Carmelo. Dizendo que no cume da contemplação não há nada além da glória de Deus. Então, o avanço na vida espiritual é, acima de tudo, a busca dessa glorificação de Deus. Só que aí continua Santo Tomás. Venha a nós o vosso reino. E por que Santo Tomás diz isso? Por uma razão muito simples. Se eu fui criado para glorificar a Deus e a Ele deve ser dada toda a glória, então é óbvio que depois que Ele for glorificado, Senhor, que eu participe dessa glória. Senhor, que parte dessa glória, por pequeníssima que seja, uma luzinha possa refletir sobre mim. Santificado seja o vosso nome. E aí Santo Tomás continua, estabelecendo então as duas finalidades da existência humana, dar a glória de Deus e depois que der a glória a Ele, que eu participe desta glória, não é? Porque eu fui criado para ela, então nós vamos atrás dos meios para que isso possa acontecer. E como é então que nós chegamos à glorificação de Deus, fazendo com que a sua vontade seja feita na terra como é realizada no céu. A glorificação de Deus será alcançada como? Pelo pleno estabelecimento da sua vontade na terra, assim como é no céu. Então vejam que o seja feita a vossa vontade tem uma ligação com a primeira finalidade.
Só que aí, Santo Tomás continua, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Porque esta segunda finalidade, que é que eu participe dessa glória, ela será alcançada pelo pão que vem do céu. É a graça que nos move para que nós tenhamos uma vida santa e, tendo uma vida santa, sejamos dignos de participar dessa glória. E nisso se resume o pão nosso de cada dia. E aqui o Roio Marim, ele pontua uma coisa muito específica, que o pão nosso de cada dia, acima de tudo, é o Santíssimo Sacramento do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali está o grande pão substancial que vai alimentar as nossas almas para que nós possamos nos curarmos das nossas enfermidades e nós possamos ser dignos de nos tornarmos participantes desta glória. E aí então, Santo Tomás diz que as outras súplicas do Pai Nosso se referem exatamente aos 3 grandes obstáculos da vida espiritual. O primeiro deles é o pecado. Portanto, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. O segundo é livrai-nos da tentação, porque a tentação é a antessala do pecado. Pedir a Deus que Ele nos livre da tentação é pedir não só que Deus nos livre do pecado, mas que Deus nos livre da antessala do pecado, das ocasiões onde o pecado possa se tornar propício na nossa vida. E depois, todos os males dessa vida que possam nos impedir chegar a essa glória e sermos dignos dessa glória. Livrai-nos de todo o mal. E com essa explicação de Santo Tomás, nós podemos então ver e entender o quanto as orações que a Igreja nos lega, Pai Nosso, Ave Maria, o Glória ao Pai, o Salve Rainha, o Credo, o Santo Anjo, o Ângelus, o quanto estas orações são verdadeiros refrigérios para a nossa alma ao longo do nosso dia a dia. Nós que temos uma vida ativa, temos trabalho, obrigações de ofício, muitas vezes podemos ter dificuldades em rezar ao longo dos nossos dias. E veja a riqueza e a extraordinariedade da oração vocal. Queria adicionar aqui mais uma coisa que, se feita, trará imensos benefícios para a tua vida, porque trouxe para mim. Existe um pedido que nosso Senhor não nega. E isso está no Evangelho. Quando Jesus ele diz: se vós, pois, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E que pedido é esse? É a fé. Nós precisamos pedir a nosso Senhor que Ele aumente a nossa fé. Então, ao longo do dia, nós devemos por N vezes pedir a nosso Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. E saiba você que quando nós fazemos isso, nosso Senhor responde quase que de imediato. E se Ele não responde de imediato, você vai perceber que quando você começar a pedir estas coisas, Deus irá colocando pessoas, autores, livros, obras, estudos, uma série de coisas na tua vida que vão fazer com que você cresça na vida espiritual. Então nós temos que pedir este pãozinho da fé constantemente ao longo do nosso dia a dia, pedindo ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Bendito seja nosso Senhor, que nos dá tão grande graça de nos relacionarmos com Ele através desta maravilhosa coisa chamada oração vocal. Deus lhe pague
pela atenção e por estar conosco aqui participando deste curso.